Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21. Eu tomara que a voz aguente, que hoje eu tenho 3 reuniões para fazer, mas vai ser bênção. Ontem eu fiquei muito na água, essa chuva toda, Você achou? João 21, glória a Deus, aleluia. Achou aí, Conceição? Glória, aleluia. Olha lá. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhes os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam mais puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se já havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem a terra, viram ali umas brasas, em cima peixe, e havia também pão. Senhor Deus, eu quero te louvar e te bendizer por esta manhã, Pai. Eu quero agradecer a Ti por este momento, por este culto, por esta reunião, nessa manhã de domingo, que nós precisamos da palavra de destino, de direção para as nossas vidas. Nos orienta, fala conosco, mostra o Teu querer, revela a Tua vontade de uma maneira plena e sobrenatural. Eu quero te pedir nessa manhã que todo empecilho desse lugar caia por terra, toda barreira seja quebrada nesse instante, Pai, para a glória e honra do Teu nome, que cada um de nós aqui saia movido e tocado pelo Teu poder e pela Tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Um momento em que nós podemos ver na história da vida de Pedro aqui, e que todos nós podemos passar, é o fracasso. O fracasso é inevitável na vida de uma pessoa, na minha e na tua. Ledo, engano e ego, quando a gente é orgulhoso a ponto de achar que a gente nunca vai fracassar. Eu sou bom, bispo, falar de fracasso. Fracasso é algo que ninguém quer falar, mas todos nós, um dado momento da história da nossa vida, vamos passar por situações assim. Nós falhamos porque nós somos imperfeitos. Nós falhamos porque somos seres humanos. E uma hora ou outra, nós vamos estar diante para lidar com coisas que não deram certo na nossa vida. Nem sempre tudo na nossa vida vai dar certo. Mas o que acontece quando a gente falha, quando os nossos sonhos são interrompidos, quando a coisa para? Lidar com o fracasso é bem difícil. Tem pessoas que, por conta do fracasso, até tiram a sua própria vida, é verdade. Até tiram a sua vida por conta de coisas que não deram certo. A pessoa entra em depressão,
e ela tira a sua própria vida. Eu já conheci várias situações como essa, que a pessoa tirou a vida porque fracassou em alguma área. Tamanha é a dificuldade de lidar com isso. Até porque, escute algo, muitas das vezes o fracasso não depende de mim, e algumas vezes depende de outras pessoas. Fracassou no casamento, mas porque a outra pessoa não quer mais. E muitas vezes ela acaba se suicidando, tirando a vida, se entregando ao álcool, às drogas e tantas outras coisas, acabando com a sua própria vida. Mas não deu certo, não foi por ela, foi pela outra parte. E aí, porque a outra parte, por causa do sócio, a empresa não deu certo por causa do sócio. De repente ele não quer mais, ela não quer mais, e aí acabou. Mas a questão é, o que fazer diante dessa situação? Porque eu vou viver, você vai viver e nós viveremos. Não adianta a gente falar, está amarrado. Não. O fracasso é algo que é inevitável. O que nós precisamos é entender, estarmos preparados para quando essa situação chegar na nossa vida. Nós devemos nos preparar para esses momentos. O detalhe é que a gente nunca quer se preparar, porque a gente sempre quer acreditar que ele nunca vai acontecer. Esse homem chamado Pedro, discípulo de Jesus, apóstolo, pensa o que passou na cabeça de Pedro. Pedro viveu 3 anos com Jesus. Ele viu Jesus ressuscitar mortos, curar, libertar, transformar. Ele tinha uma ideia na cabeça dele de que Jesus era o Salvador, o Libertador, o Deus Todo-Poderoso, aquele que veio do céu. É isso que está na cabeça de Pedro por todo o tempo que ele está vivendo com Jesus. Mas agora, ele está ali, vendo Jesus preso, ele está negando a Jesus. Você é dentro da parte deles, eu vi você com eles. Não, ele vai negar. Jesus falou para ele, você vai me negar 3 vezes, e ele vai negar 3 vezes. Pedro vai se decepcionar, vai se frustrar com a situação que ele está vendo, que ele está vivendo. Até bem pouco tempo atrás ele achava que Jesus era o Salvador, o Libertador, o Transformador, mas agora ele está diante da cruz do Calvário. Jesus está crucificado ali, ele está morrendo ali, ele vai morrer ali e vai ser sepultado. Pensa a cabeça de Pedro agora. Pensa a frustração que Pedro está vivendo com essa situação, porque ele começa a lembrar de todo o projeto, de todo o plano, de toda a ideia dele, de tudo que ele imaginava que viveria. Mas agora ele olha para a cena, ele olha para a situação, e ele percebe que nada daquilo que ele imaginava parece que vai se cumprir. É isso que ele está vivendo. Mas o que a gente faz quando nos deparamos com um momento como esse? Nós devemos estar preparados para quando esse momento chegar na nossa vida. Eis a questão. Diz o versículo 1 do capítulo 21 de João, o versículo 1, diz que depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Jesus está se manifestando ali junto ao mar. É ali que Jesus está aparecendo para Pedro e para os discípulos. Jesus está tornando a manifestar-se. Mas essa cena e esse momento da história, Jesus já tinha dito que ele aconteceria. Jesus já tinha falado que esse momento chegaria, tanto na vida de Pedro, como na vida dos discípulos. Quer ver uma coisa? Coloca para mim em Mateus 28, 7. Mateus capítulo 28, versículo 7. Lá em Mateus 28, 7, olha o que Jesus fala.
E depois, imediatamente, dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Havia uma palavra, havia uma profecia, havia uma promessa para os discípulos que Jesus apareceria. Logo depois que ele ressuscitou, havia uma promessa que ele apareceria junto ao mar da Galileia aos discípulos. Então, escute, eu já quero abrir um adendo aqui e deixar algo para você. O fracasso muitas vezes vai ser inevitável na história da nossa vida. Mas se nós entendermos que há uma palavra de revelação, que Deus nunca vai te deixar sozinho, nunca vai te abandonar, se você crer e confiar que mesmo diante das decepções, dos fracassos que você vai enfrentar e vai viver, se você entender nessa manhã que você nunca vai estar sozinho, ei irmão, escute, algo de sobrenatural e poderoso já vai estar acontecendo na tua vida. Mesmo ele diante do fracasso, ele tem que lembrar e acreditar. Esse encontro aqui de João 21 já estava marcado pelo Senhor lá em Mateus 28. Ele disse assim: ó, eu vou na frente, eu vou me encontrar com vocês lá. Ei, escute, esse fracasso é momentâneo, mas se você entender e acreditar, eu tenho um momento de encontro marcado com a história da tua vida. Você não vai estar sozinho, eu vou mover a tua vida. Ei, escute, sempre tem uma palavra, sempre tem uma palavra, e você precisa entender isso. Porque parece nos momentos de fracasso, decepção, que eu estou sozinha, sozinho, abandonado, largado e deixado. E o diabo vai falar isso para você. Só que eu preciso lembrar que existe uma promessa e uma palavra. Escute, o que o anjo falou lá em Mateus 28, 7. Vai lá para o mar da Galileia, que o Senhor vai se encontrar com você lá. Essa é a questão. Escute, na hora das suas decepções, na hora das suas frustrações, não se paralise. Sempre tem uma palavra, mas Deus sempre vai ter uma palavra de mover. A palavra de Deus para a tua vida é sempre para você se movimentar. É que muitas vezes o fracasso paralisa, as decepções querem nos paralisar, nos fazer desistir, voltar para trás. Mas Deus está dizendo assim, ó, a palavra que eu tenho para a tua vida é sempre para você se movimentar. Está difícil, está complicado, está doendo, a frustração, a decepção é grande, mas Deus está dizendo, se movimente, não pare. Ó, ei, escute, eu não sei como é que está a tua vida nessa manhã, mas você se moveu para vir ao lugar do encontro. Nesse lugar, Deus marcou um encontro com você, e Ele vai mudar a tua história. Ele vai para lá, que eu tenho um encontro marcado com vocês. É engraçado e tremendo que assim, ó, escute, o que está lá em João 21? Pedro, ele não vai para lá por causa do encontro. Não é a palavra de Mateus 28 que vai mover Pedro para lá. Ele já sabia, aqui em João 21, que Jesus tinha ressuscitado, mas ele está frustrado. Ele não vai se mover por causa da palavra. Ele poderia dizer para os outros assim, ó, é o seguinte, Jesus falou, né? Maria Madalena falou que ele ressuscitou e que ele vai estar lá, vamos todo mundo para lá se encontrar com ele. Mas não é isso que ele disse. O que Pedro faz? Ele olha para os outros, coloca o versículo 2 para mim, de João 21, 2. Ele olha para os outros e diz assim, ó, vamos pescar. Vamos pescar. Estavam juntos, e Tomé chama Natanael, que é da Galileia, pode seguir o versículo. E Zebedeu e o 3, põe o 3. E disse, eu vou pescar. É impressionante como as decepções e os fracassos que nós vivemos nos fazem paralisar. E escute uma coisa, aquilo que você vive de fracasso e de decepção quer anular o que Deus tem para a tua vida. Escute isso. Não é porque você vive uma decepção que Deus deixou de ter para a tua história aquilo que Ele falou que Ele tem para você. Porque agora, olha só, Pedro está olhando e ele quer fazer o quê? Ele quer fazer o que ele fazia antes. Ele quer anular o futuro dele para voltar a viver o que ele vivia no passado.
As pessoas vêm para a igreja, elas vêm para Jesus, mas na primeira decepção, no primeiro fracasso, você percebe que ela já quer voltar para o mundo. Ela já quer voltar a fazer o que ela fazia antes. Na primeira decepção, ela já vai achar que o melhor era o que ela fazia antes. As pessoas não permanecem na presença de Deus, porque não sabem lidar com as decepções e com os fracassos que elas vivem aqui. Olhe para o irmão que está até lá, diga para ele, aprenda a lidar. Diga para ele, aprenda a lidar com toda a decepção e com todo fracasso. Diga para ele, posso ouvir um amém? Ele disse amém. Sabe por quê? Não, bispo, eu não quero nem falar dessas coisas. E aí, por a gente não falar dessas coisas, quando você se vê diante de uma situação dessa, você não sabe o que fazer. A gente é assim. O meu fracasso não invalida aquilo que Deus sempre falou que quer fazer comigo. Posso ouvir um amém? Pô, Deus falou, eu fracassei, eu me decepcionei. Então, isso é sinal de que Deus não tem na minha vida? Nunca foi. Não é porque eu fracassei no momento que invalidou aquilo que Deus falou que faria no meu futuro todo. Entenda isso nessa manhã. Tá, não deu certo, e aí? Ah, vou voltar atrás, vou voltar a ser quem eu era, fazer o que eu fazia. Nunca foi isso. O problema é que a gente não consegue lidar com as decepções, com os fracassos, e aí a gente acha que é muito mais fácil voltar a pescar. Mas nunca foi. Deus ainda continua sendo Deus. Escute, vem para mim, quem está comigo diga amém nessa manhã. Pedro disse assim, vou voltar a pescar. Mas uma pergunta para você, quem mandou? Quem falou com ele para ele voltar a pescar? Quem disse para ele? Quem disse que aquilo que Deus tinha prometido, Pedro, sobre a igreja, eu vou ser rocha, eu vou edificar sobre você? Quem disse que tudo aquilo que Deus falou não valia mais? Quem disse para você que por conta de uma decepção que você está vivendo, tudo aquilo que Deus falou não vale mais? Diga, o fracasso, ele tem voz. O fracasso fala com você. Ninguém falou. Ninguém disse para ele, você é um fracassado, hein, Pedro? Você, aí, ó, caiu. Não, é impressionante como o fracasso, ele tem voz na nossa vida. O fracasso, ele fala com a gente. Está deitado lá, então, você, hein? Você não vale nada mesmo, hein? Você viu? Não conseguiu. Você viu? Você não venceu. Você não foi para diante. Olha a sua vida como é que está. Olha o jeito que você está vivendo. Ah, falaram lá na igreja? Não, não é o diabo que está falando, é o fracasso que fala com a gente. É impressionante como a voz do fracasso tem mais poder na nossa vida do que a palavra de Deus. É impressionante. Tem mais poder, sim ou não? Fala para mim. Não, bispo, eu nunca vivi nenhum fracasso, eu nem sei o que é isso. Você é o bonzão mesmo, hein? Eita, não, porque a gente vive e passa, e o fracasso fica aqui falando aqui, ó. É melhor você não continuar no mesmo, não. Você não consegue, você não pode, você não vai. E aí, a gente vive, Pedro está ouvindo e dando voz, dando ouvidos a quem? Ao fracasso. O fracasso está falando com ele. Aí ele vai olhar e vai dizer, realmente não é isso que tem para mim. O que eu sei fazer? O que eu sei fazer? Eu sei pescar. Ele vai tentar fazer aquilo que ele acha que ele sabe, aquilo que ele é bom, natural. Natural, a gente sai, deixa o propósito, ouve o fracasso, para a gente voltar e viver aquilo. É impressionante como o fracasso desqualifica as pessoas. Realmente, eu não sirvo para isso não. Eu comecei a vir para a igreja, eu não sirvo para
para ser pastor, eu não sirvo para ser obreiro, eu não sirvo para ser evangelista, eu não sirvo para ser cristão, eu não sirvo para servir a Deus, eu não sirvo para o gesto, eu não sirvo para ser músico. É impressionante como o fracasso tem uma capacidade de desqualificar as pessoas. A maioria, quando fracassa, se sente um desqualificado. É assim, não, eu não sirvo para isso não. Porque você deixou a igreja, porque você abandonou, porque não é para mim não, isso aí não é para mim. O ministério não é para mim, tocar não é para mim, cantar não é para mim, pregar não é para mim. E aí, sabe por quê? Porque eu sou um fracassado. Mas Deus tem uma palavra, Deus tem uma palavra. E é impressionante como, eu vou pescar, disseram os outros, eu também vou. Pedro é um líder, e ele tem algo de Deus na vida dele, que só ele que não está enxergando, mas todo mundo que está com ele, está vendo, porque ele é um líder. Não foi isso que Jesus falou para ele? Você é um líder, é sobre você, você está na liderança, mas só ele que não consegue mais ver isso. É isso que o fracasso faz com a gente. As pessoas estão olhando para mim e para você, e vendo em você as suas qualidades, as suas capacidades, tudo aquilo que você tem competência para fazer, mas mesmo alguém falando, alguém mostrando, eles estão aqui mostrando para Pedro o que Pedro é. Pedro falou, vou pescar, vou também. Ele vai fracassar, e mesmo fracassando, vai levar todo mundo para fracassar, sabe por quê? Porque tem algo de Deus na vida dele. É por isso. Até para fracassar, o monte vai fracassar com ele. Porque eles estão enxergando nele algo diferente. Olha para o irmão que está do teu lado, catuca ele e diga para ele, você tem algo diferente de Deus. Diga, preste atenção, irmão, você tem algo diferente de Deus. Olhou aí? Olha para ele e diga para ele, você está diferente, hein, irmã? Ai, estou lindo. Ei, vem para mim. Só que o seguinte, hein? Nada apanharam. Pegaram alguma coisa? Não. Sabiam pescar? Eu sou o cara para pescar. Pedro era o cara, mas não vai pegar? Nada. Não vão pegar? Nada. Uma madrugada de frustração. Por quê? Porque a questão não é se você sabe ou não. A questão é se você está na obediência ao que Deus tem para a tua vida. Mas eu sabia fazer, eu vou tentar fazer o que eu fazia antes. Não vai dar certo, tá? Não vai. Sabe por quê? Porque agora Deus já mexeu os pauzinhos, te chamou, Ele conta com você, já te deu um norte, uma direção para o teu futuro, e não adianta você querer voltar atrás, tá? Já estou te falando. Voltar atrás é decepção. Eles não vão pegar nada. Mas sei pescar, sei onde jogar rede, sei que hora, só que não vai rolar. Não vai rolar porque aquilo que você está tentando fazer de passado, Deus já está te olhando e vendo no futuro. Essa que é a questão. Presta atenção. Então escute, Pedro e eles estão fazendo algo que já não estava no plano de Deus. Então não vai dar. Não vai adiantar. Às vezes, escute uma coisa. Quando eu faço aquilo que eu até sei fazer, mas não estou no plano de Deus, eu estou fora daquilo que Deus tem para a minha vida, então, muitas vezes, não é o negócio, é que não é o plano de Deus. Eu vou abrir uma empresa, se não for o plano de Deus, não é a empresa que é ruim, é que não é o plano de Deus. Eu vou tentar o casamento, se não for o plano de Deus, não é a sua esposa que é ruim, ela não é endemoniada, seu marido não é endemoniado, é que não era o plano de Deus, tem que resolver isso, está fora do plano, não tem jeito. Para namorar, para casar, eu tenho que saber, as decisões da minha vida têm que estar embasadas dentro daquilo que Deus tem para mim, senão não vai funcionar.
não pegaram nada, não adianta. Você pode ser inteligente, esperto, ter 5 faculdades, ter feito tudo que você imaginar, curso mais curso, casados para sempre, não sei o quê, mas se não é o plano, não vai dar nada. Porque tem que ser o plano de Deus. Agora, já não era mais para pescar, era? Não. Vem comigo, lá atrás, quando Jesus chamou Pedro, Jesus falou para Pedro o quê? Você não vai mais pescar peixe, beleza? Agora você vai pescar homens. E por que ele está querendo pescar peixe, então? Não adianta você querer fazer o que Deus já não tem mais para você. Aquilo foi passado, você era bom naquilo, opa! Parabéns. Só que agora é um outro tempo na história da tua vida. Então, escute, a porta do passado fechou. O plano de Deus é outro. Entenda isso. Entenda isso. Vão ficar lá a noite toda, tentando pescar, tentando pegar isso, pegar aquilo outro, vão ver se vai dar certo, mas não pega nada. Estou fazendo alguma coisa, não estou? Eu estou tentando resolver a minha vida, mas o problema não é o que você está fazendo. O problema é que não é vontade de Deus. Você está até tentando, mas você vai ficar tentando, e não vai dar nada. Enquanto você não entender que isso já passou, que isso já é passado na história da tua vida diante de Deus, e que Deus já está na outra página, você precisa voltar para a página que Deus está, você vai ficar assim. Nada. Aí, de madrugada, na manhã, Jesus vai aparecer ali. Escuta uma coisa, olha, vem para mim. Jesus só vai aparecer, a Bíblia diz que de manhã. Jesus poderia aparecer antes? Poderia, né? Mais frustração eles estão vivendo, sim ou não? Não, estão fora da vontade. Estão até no lugar certo, mas fora da vontade. Eles chegaram ali por conta da frustração, e não por conta de que o Senhor estava ali. Viu a diferença? Muitas vezes você vem para um lugar como esse, e esse é o lugar do encontro, mas você vem porque você está frustrado, e não porque Deus está aqui. Vou para a igreja hoje, boa decepção, mano. Para a igreja hoje, lá. Não é esse o motivo. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Mas acho que é melhor ir para a igreja, hein? Nada está dando certo. Olha como é que a gente vem, sim ou não? A maioria. Bebê, a gente sabe. Vou para a igreja porque a minha vida como é que está? Minha vida está arrebentada, é melhor eu ir para a igreja. E aí eu venho, mas esse seria o motivo, certo? Não, está errado. Eles estão ali por conta das frustrações, e não por conta de uma palavra que Deus falou assim, eu marquei o encontro, hein? Eu vou estar lá. E Jesus assim, em Mateus 28:7, pode ir que eu já vou chegar na frente lá, tá? Eu já vou estar lá primeiro. Ele já estava aqui antes de você chegar. Mas aí, agora, está lá. A noite toda. Que noite, hein? Frustrada, mais uma frustração. Mas aí Jesus chega pela manhã. Por que Jesus não chegou antes? Falou, seguinte, na madrugada, que é o melhor momento para pescar, os peixes estão aí, ó. Não. Eu não sei quanto tempo você está desse jeito, mas há o tempo, hein? Nada como o tempo na história da nossa vida. Nada como o tempo para ver que eu não consigo nada, que eu não posso nada, que eu não tenho nada, se não for o Senhor. Ai, Senhor, pelo amor de Deus, é urgente. E aí Deus está deixando, sabe por quê? Porque você está tomando as suas decisões, você está fazendo as coisas do seu jeito, você acha que a sua capacidade, que a sua inteligência, que a sua força vai fazer alguma coisa. Aí Ele deixa.
Ele deixa você. Ele deixa você ver que você não vai conseguir nada sem Ele. Ele deixa você perceber que você não vai a lugar nenhum se não for com Ele. Ele deixa você ver que você precisa que Ele ajude. Ah, o tempo, né? Porque talvez se Jesus chegasse na madrugada e eles estão lá, Pedro disse assim, vou pescar. Aí na primeira hora Jesus chega, lança aí a rede aí para o lado direito. Ah, meu, sai fora, aqui sou eu. Eu que sou experiente no que eu estou fazendo. Mas aí Jesus deixa para ver, meu, nada. Eu acho que eu estou precisando de ajuda. Nessa manhã aqui, entenda que você precisa da ajuda de Deus. Porque se você está achando que você ainda pode, que você ainda tem, que você ainda é, esse culto não é para você. Esse culto é para aqueles que dizem assim, sabe, as decepções, os fracassos têm batido a minha porta, mas eu preciso da ajuda de Deus nessa manhã, porque sabe, bispo, o tempo passou na história da minha vida, eu estou vendo que eu não consigo sair desse negócio, eu não consigo mudar essa situação, eu não consigo mudar essa história, então eu quero nessa manhã reconhecer que eu preciso da ajuda de Deus. Deixa, escute, tem coisas na minha vida, na tua vida, que Deus está deixando, até você entender que você não vai conseguir. Deus está deixando, e o fracasso está aumentando, a decepção está se agigantando, mas vai ter uma hora que você vai ter que falar assim, eu preciso da tua ajuda, Senhor. Lança a rede, olha só, presta atenção, eles estão lá a madrugada toda, o barco é o mesmo, o mar é o mesmo, a rede é a mesma, tudo igual. Jesus vai falar para lançar a rede do lado direito, mas talvez eles já lançaram um monte de vezes do lado direito. Não é questão do lado, não é o lado, não é o barco, não é o mar, não é a rede, não é tudo igual. Qual é a diferença? É que agora vai haver uma submissão, e eu vou ouvir aquilo que o Senhor está falando para mim, eu vou obedecer a ordem. Essa é a diferença. O que faz diferença na minha vida é quando eu entendo que não sou eu, não é o barco, não é a rede, não é o mar, é Deus. O que faz a diferença na minha vida é Deus. Aí as coisas tomam o seu lugar e o tempo da restituição começa a acontecer. João vai dizer, aquele que está lá na praia é Jesus. Era. Pedro vai pular, vai correndo. Quando ele chega lá, ali, o que tem lá? Já tem o peixe, já tem o pão, já tinha comida lá. Já estava lá, nem precisava daquele. A questão é essa. Diante do fracasso, diga para o irmão que está ao teu lado, diga para ele, diante do fracasso, o que vai mudar a tua história é quando você toma a decisão de duas coisas. Primeiro, ouvir Deus, e depois acreditar. Alguém poderia gritar do barco, ô Senhor, vem cá. A gente já jogou essa rede desse lado umas 20 vezes nessa madrugada. Às vezes a gente pensa assim, né, vem para mim. A Bíblia, a gente atropela a Bíblia. Jesus falou assim, ei, lança a rede do lado direito. Alguém está imaginando aquele pedacinho de rede, né? Aí pega um pedacinho. Não, queridos, dá um trabalho gigantesco para lançar a rede, tá? Não estamos falando de uma redinha de 2 metros. É um esforço. Quem trabalha com pesca
sabe? Tem que ter um esforço para lançar a rede. É todo um trabalho que vai ser feito ali. Aí alguém poderia falar, amor, de novo, de novo. Não, mas se você quer viver o que Deus tem para você, você tem que acreditar. Você precisa ouvir e precisa acreditar. Primeiro, né? Aí, 200 côvados, que disse que estava aí, qual a distância? Jesus estava uns 900 metros, tá? Sim, ó, não era muito não. 990. Agora, para gritar no mar, quem já chamou alguém na praia? Que assim, ó, a pessoa está ali na ondinha, você está aqui a uns 10 metros, ela ouve? Não, porque o vento, o mar. Ei, fulano! Parece que a pessoa não está te ouvindo, né? Mas ela não está mesmo, por causa do som. Por causa do som, da interferência. Agora imagina nessa distância, Jesus falando assim, ó, lança a rede do lado direito, foi fácil para ouvir? Não, tem interferência, mas eu tenho que ouvir. Quantos estão entendendo isso essa manhã? E depois de ouvir, eu preciso acreditar. É preciso ter fé. Os fracassos, as decepções, elas vão sempre se posicionar diante de nós. Mas eu preciso ter fé, ouvir, acreditar. Eu preciso entender que Deus tem um plano na história da minha vida. E Deus me chamou para um futuro e para um destino. Eu não vou voltar a ser quem eu era, porque essa porta na minha vida já fechou. Eu vou seguir. Fique de pé, fique de pé. Escute. O fracasso não vai roubar a tua fé. Não é? Não é assim que a gente louva aqui? Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. O dia difícil vem. Ele vem. Ah, não, bispo, eu não quero não. Ele vai vir para você. Ah, eu não quero fracassar. Ninguém quer, mas nós somos humanos. Fracassamos porque fracassamos e vivemos fracassos porque outras pessoas provocam na nossa vida. Sim. Eu não vou fracassar e ninguém, não tem jeito. A gente precisa estar preparado e entender que Deus sempre tem uma palavra. Deus sempre tem um encontro. E nesse encontro, escute, Ele sempre tem uma palavra. Jesus falou muito ali naquele encontro? Não. Ele já tinha um alimento ali, o peixe, o pão. Oh, delícia, sabe? E Pedro achando. Lembra como vai ser esse encontro? Sentado na fogueira, o peixe, o pão. Eu fico até arrepiado com uma cena dessa. Ô Pedro, apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Apacenta minhas ovelhas. Sentado na beira da praia, fogueirinha, peixe, pão. E Jesus fazendo essa pergunta para ele. Ah, Senhor, tu sabes, que encontro maravilhoso. Sabe o que Jesus está dizendo? Ah, Pedro, você quis se frustrar, se decepcionar, você quis abandonar, deixar tudo, mas nunca foi isso. Eu nunca te deixei. E quando ele diz, Pedro, apacenta minhas ovelhas, Jesus está dizendo, aquilo que eu prometi lá atrás ainda está de pé. A promessa, ela ainda está de pé. É gente que quer deixar, que quer largar, que quer parar. Mas Deus nunca desistiu daquilo que Ele prometeu para você. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Coloque a mão no teu coração. Vem aqui, melhor, vem aqui na frente.
Pastor, vamos ungir todo mundo, é o primeiro culto da ressurreição. Venha cá, vem cá. Vamos ungir vocês. Vem cá, pastor Moisés, pastora Karen, pastora Rosa, pastor Carlos. Vamos rapidamente ungir os irmãos, porque eu sei que essa palavra está falando com você nessa manhã aqui. Eu também gostaria de nunca fracassar, mas se eu fracassar, eu sei que eu tenho um Deus, eu sei que eu tenho um Deus, eu sei que eu tenho um Deus, eu sei que eu tenho, não é assim? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Senhor, eu quero orar pelos teus filhos nessa manhã. Eu quero orar pelos teus servos, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por que Deus não falou comigo na madrugada, bispo? Porque Ele está dando esse tempo para você. Ele está dando esse tempo para você reconhecer que sem Ele você não pode. Ele está dando esse tempo para você entender que você não vai a lugar nenhum sem Ele, que você não caminha sem Ele, que você não pode sem Ele. Ele está dando esse tempo para você reconhecer que você precisa dEle. Oh Senhor, eu quero nessa manhã aqui orar por cada um dos teus filhos, dos teus servos, abençoando a tua igreja, abençoando a cada um, porque eu quero declarar nessa manhã o teu poder, a tua graça, a tua glória. Pai, é culto da restituição, e tinham tantas coisas que o diabo tentou me fazer fracassar, desistir, retornar, mas restitui nessa manhã, Senhor. Restitui tua filha, restitui tua serva, restitui em cada área, no nome de Jesus. A decepção e o fracasso não terão mais lugares na tua vida, porque hoje aqui o Senhor restitui a alegria, restitui o amor, restitui, Senhor, restitui, meu Pai, restitui teus filhos. Abençoa, abençoa a cada um, abençoa no nome de Jesus. Restitui na família, no lar, no casamento, no relacionamento. Restitui, Senhor, os filhos, os netos. Restitui, Senhor, a saúde. Restitui, Senhor, tudo aquilo que tem orado, tem pedido. Que nessa manhã seja manhã de restituição. É dessa maneira que eu quero orar pelos teus filhos, Senhor. É dessa maneira que eu quero orar por teus servos. Oh Senhor, restitui, 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 Senhor. Restitui, Pai. Restitui, Senhor. Restitui a força, restitui a saúde, restitui tua serva, Senhor. Restitui, 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 Senhor. Traz um tempo de restituição. Restituição, restituição. Vai restituindo, Senhor, no trabalho. Restitui na família. Restitui, Senhor, na vida material, na vida sentimental, emocional, espiritual. Vai restituindo, Senhor, tua filha, tua serva nessa manhã. Restitui, Deus. Restitui, restitui. Vai restituindo, Pai. Vai restituindo, Senhor. Restitui, meu Deus. Restitui o ministério, a chamada. Restitui no lar, na casa.
Restitui, Senhor. Restitui tua filha. Restitui, Senhor. Eu oro pela restituição na vida da Jaiane. Vai restituindo, Senhor. Restitui. Restitui, Pai. É manhã de restituição, Senhor. Trabalha, Pai. Tudo aquilo que foi roubado, que foi tirado, restitui, Senhor. Fortalece o coração. Traz um tempo de mover. Teus filhos venham caminhar na tua presença. É no nome do Senhor Jesus que eu quero declarar. É no nome do Senhor Jesus que eu quero profetizar. Vai restituindo, Senhor. Restitui. Restitui a vida do Jorge. Restitui, Senhor, em todas as áreas. Traz esse tempo, Senhor, na vida do teu filho, do teu servo. Coloca nas mãos. Abre as portas. Restituição, Senhor. Ah, Senhor, eu creio que no lugar da desonra vai haver dupla honra. Dupla honra na vida do teu servo, do teu filho, no nome de Jesus. Eu creio, por isso eu abençoo ele nessa manhã desse jeito, Pai. Eu profetizo dessa forma, Senhor, no nome de Jesus. Restitui, Senhor, a vida do pastor Germano. Restitui teu filho, Senhor. Restitui a saúde, a visão plena. Restitui em todas as áreas: físico, corpo, material, emocional, espiritual, ministerial. Vai restituindo, Senhor. Restitui, Deus. Restitui, Pai. Restitui teu servo. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro nessa manhã que esse tempo de restituição chega na casa dele, pelo poder da tua glória, pelo poder da tua unção. É assim que eu quero declarar, e essa palavra que eu quero proferir, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória. Restitui, Senhor. Restitui. 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 Restitui teu servo. Restitui teu ungido. Restitui, Senhor. Restitui em cada área. Restitui, Senhor, em cada momento. Ah, meu Pai, Deus, aonde estava parado, começa a se mover e a andar. Aonde estava frustrado, ele vai se alegrar, porque o Senhor muda hoje. Hoje as coisas começam a se mover e a andar sobre a tua vida. Eu declaro, no nome de Jesus. Glória. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara. E por restitui e leva-me às águas tranquilas e refrigera minha alma. Amém. Você entendeu? Nada vai poder te parar. O problema não é a gente fracassar. O problema é a gente não saber o que fazer depois que isso acontece. Irmão, e agora eu fracassei, não sou mais de Deus. Quem falou? E agora me decepcionei, Deus diminuiu na minha vida. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Não tem problema, filho. Ô Pedro, estou afundando, Senhor.
Estava andando sobre as águas agora, mas não tem problema, dá aqui a mão. Agora, se toda vez que eu fracassar, eu já querer desistir e voltar atrás, aí Deus não pode fazer nada. Não, eu errei, mas eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Sabe por quê? Porque Deus já tem uma palavra de destino para o meu futuro. Eu vou, mesmo tendo me decepcionado, eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Entendeu? A gente precisa aprender. É bom palavra, então eu quero uma palavra que Deus está mostrando uma bandeja, com um monte de chave na mão, e Deus está me dando um carro. Mas Deus também quer te ensinar a viver. Porque se Deus te der 10 chaves aqui, e no primeiro fracasso você vai jogar as 10 chaves fora. Viu? Agora, não, eu sei o que fazer. Nessas horas eu vou saber o que eu devo fazer. Glória! Aí o diabo não vai te brecar mais. O fracasso que tem voz, né? Melhor, isso aí não adianta não. Não dá nem para falar com essa daí, porque a voz de Deus tem mais eco nos ouvidos dela do que o fracasso. Caí, reconheço que eu caí, me decepcionei, fracassei, mas sabe, eu vou me levantar e vou seguir, porque o que Deus tem para mim é muito maior. Deus está restituindo pessoas aqui. Porque não adianta eu falar de restituição se eu não sei lidar com o fracasso. Não adianta. Eu preciso aprender. Deus está te ensinando hoje, nessa manhã. Hoje você aprendeu. Vai para casa assim. Essa é a palavra para a tua semana. Você vai ver como você sai daqui hoje mais forte do que você entrou. E a partir de hoje você já não vem mais aqui por conta dos teus fracassos e por conta das suas decepções. Não, porque isso não te controla. Você vai passar a vir porque você vem para adorar a Deus. Viu a diferença? Às vezes você vê as pessoas, fica muito tempo sem ver a pessoa. Aí ela chega na igreja, você já sabe por que ela veio, né? Porque ela fracassou em alguma área, se decepcionou, aí ela vem. Não deveria ser. Não deveria ser por isso e nem para isso. Mas a gente sabe já. Esses dias eu vi uma pessoa aqui na igreja que eu não via há 6 anos, aí eu vi ela. Aí no final do culto ela veio me dizer por que ela veio. Diante de uma situação que a madrugada já aconteceu na vida dela. Ela disse assim: eu estou nessa situação, bispo, e eu não sei o que fazer. Eu falei: então, né? Agora só Deus. Viu? As madrugadas vêm, elas acontecem, mas eu sei que a alegria vem pela manhã. Então eu não fico vivendo essas madrugadas. Não, eu só estou esperando ver o que Deus vai fazer quando o dia clarear. Irmão, não sei se você crê como eu, mas isso é tremendo.